Não assista o filme das Backrooms antes de ver esse vídeo. Mas por quê? A gente sabe que as Backrooms são um tema muito diversificado e cheio de conteúdo. Então há grandes chances de você não entender absolutamente nada sem conhecimento prévio. E é aqui que eu te salvo, porque eu me dedico constantemente a aprender sobre esse gênero para te ensinar tudo o que você precisa saber para não deixar nenhum detalhe passar despercebido e sair do cinema satisfeito. Fica comigo até o final, porque hoje você vai sair daqui sabendo tudo que pode ou não acontecer nesse filme e o que esperar dele. Se você acompanhou a notícia ou é atento aos lançamentos, com certeza notou que finalmente o primeiro trailer do filme das Backrooms foi divulgado. Ele está sendo produzido pela A24, que é responsável por filmes muito bem avaliados, como Hereditário, Herege e Midsommar, por exemplo. É uma aposta ousada da produtora investir nesse nicho de terror psicológico, mas pra gente que é fã, é algo que definitivamente vale o tempo de espera. Inclusive, um fun fact é que esse filme está sendo dirigido por ninguém menos que Kane Parsons, que é um dos responsáveis por popularizar as Backrooms da internet com os curtas de terror found footage que ele posta no YouTube. Então é de se esperar uma certa fidelidade à obra dele. Mas aí que entra uma dúvida. Fidelidade a quê? O que é canônico e o que não é? Fica comigo que eu vou te explicar tudo agora. Para começar, a gente precisa entender o que as Backrooms são como gênero e como narrativa. A creepypasta em si surgiu lá em 2019 no 4chan, quando um cara anônimo postou aquela imagem que todo mundo conhece com a seguinte descrição: se você não tomar cuidado e der no clipe para fora da realidade nas áreas erradas, você vai acabar nas Backrooms, onde não há nada além do fedor de carpete mofado, tons monocromáticos amarelos, o zumbido incessante de luzes fluorescentes e aproximadamente 6 milhões de metros quadrados segmentados aleatoriamente em salas vazias. Deus te salve se ouvir algo vagando por perto, porque isso com certeza também te ouviu. Depois disso, formou-se ali uma certa comunidade que começou a criar histórias e relatos de terror sobre esses lugares. Mais tarde, em abril de 2020, a Wiki das Backrooms foi oficialmente criada. Desde então, as pessoas que curtem esse nicho começaram a criar cada vez mais conteúdo, tornando esse universo mais e mais rico. Só que, em relação ao filme, isso pode ser um baita problema. Por um simples motivo. Com uma quantidade tão grande de conteúdo, como eles vão decidir o que incluir ou não no filme? E quanto aos trabalhos feitos por fãs ou aos direitos autorais? Calma, porque existe uma resposta para isso. Primeiro, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Quando se fala das Backrooms, não existe nada oficialmente canônico ou não canônico. Esse tema surgiu como um grande trabalho coletivo da internet e qualquer pessoa pode criar suas próprias obras em cima disso sem problema nenhum. Não existe um criador oficial das Backrooms. Tá, mas e os direitos autorais? Bem, se não existe um criador oficial, logo, ninguém possui direitos. Mas calma, não é tão simples assim. Grande parte do conteúdo das Backrooms que está nas wikis comunitárias, principalmente na Wikidot, é publicada sob a licença CC BY SA 3.0. E o que isso significa? Presta atenção, CC significa Creative Commons, ou seja, qualquer pessoa pode compartilhar esse trabalho sem precisar de autorização direta. BY indica que os autores devem ser creditados. E SA significa Share Alike, o que quer dizer que qualquer obra derivada precisa ser publicada sob a mesma licença. Então, resumidamente, qualquer pessoa pode criar, adaptar e até vender conteúdo baseado nas Backrooms, desde que acredite a fonte original e publique o projeto sob a mesma licença. Claro que existem outros tipos de licença quando se trata de músicas, filmes ou jogos, mas esse não é o foco aqui. Então vamos voltar agora para o que realmente importa. O trailer em si não mostra muita coisa não, só um diálogo e um cômodo que aos poucos vai ficando cada vez mais uncanny até nos levar pro nível 0 das Backrooms. E daqui já dá pra levantar algumas perguntas. Vão aparecer mais níveis ou só logo? Eu particularmente acho que eles não vão abordar outros níveis pelo simples motivo de que existem muitos deles, e o nível 0 é o mais conhecido. Então, ao menos que eles tenham em mente uma continuação, ou que esses níveis apareçam de alguma outra forma, eu pessoalmente acho que não vamos ver muito além do lobby. Mas eu confesso que eu gostaria. Agora, tem um detalhe muito importante que a gente tá esquecendo. As Backrooms, assim como o filme, são do gênero terror. Então, qual seria a probabilidade de algumas entidades famosas aparecerem aqui? E olha, eu confesso que eu não sei o que esperar disso. Existem muitas entidades que são interessantes e agregam bastante ao fator terror da parada. Mas, sendo um terror psicológico, eu não sei exatamente como fariam algumas delas se encaixarem aqui. Os Skinwalkers, por exemplo. Eles combinam muito bem com essa atmosfera, porque de fato eles dão medo. Criaturas que se disfarçam com a nossa aparência e vagam por salas infinitas à procura de novas peles soa bem assustador pra mim. Diferentemente dos Smilers, que, sinceramente, a essa altura já ficaram meio batidos e não causam tanto medo assim. Deixando os monstros um pouco de lado agora, e as equipes de exploração? Fala a verdade, se você gosta de jogos de Backrooms ou de assistir vídeos sobre o tema, você com certeza já viu aquelas pessoas com trajes especiais explorando os níveis para fins de pesquisa.
Esse é o MEG. Eles são responsáveis por várias coisas: mapear os níveis, explorar áreas desconhecidas, lidar com entidades OX e, o mais importante de tudo, tentar encontrar uma saída daquele lugar. Seria muito interessante se os protagonistas eventualmente encontrassem membros dessa organização vagando pelas salas, já que eles poderiam ser a peça-chave para escapar dali. Mas também existe a possibilidade dessa organização nem sequer existir no filme. E eu vou te explicar o porquê. Independentemente desses elementos fazerem ou não sentido aparecendo no filme, tudo vai depender do enredo. E sinceramente, não dá pra ter muita noção disso sem uma sinopse oficial, então vamos trabalhar com o que foi mostrado no trailer. Nele a gente tem um diálogo entre duas pessoas, uma delas diz ter descoberto algo. Um lugar com salas enormes que continuam sem parar. Ele também diz que esse lugar as constrói, mas que na verdade é mais como se ele se lembrasse delas. E quanto mais ele tenta lembrar, menos ele lembra. Tudo bem, mas do que ele tá falando? Bom, é aqui que a gente tem o único indício de trama do filme, já que eles estão fazendo todo esse mistério em volta. Ele diz ter descoberto esse lugar. Mas o que ele seria então? Um pesquisador? Alguém comum? Será que ele encontrou esse lugar por acidente ou já estava tentando fazer essa descoberta? Infelizmente, só esperando outro trailer ou o próprio filme para saber. Mas o que a gente pode fazer aqui é teorizar quais caminhos o roteiro pode seguir. Eu vou apresentar para vocês aqui 3 possibilidades que eu particularmente acho muito interessantes. O primeiro caminho possível seria o protagonista ou os protagonistas irem parar nas Backrooms por acidente. E agora, enquanto buscam uma saída, eles tentam compreender onde estão e sobreviver aos perigos físicos e mentais daquele lugar. Essa é a premissa mais básica de várias obras das Backrooms que a gente tem por aí, sejam jogos ou curtas. Agora, outro caminho que também seria bem interessante seria se esses personagens trabalhassem para alguma corporação que secretamente investiga essa realidade alternativa. E então, por obra do destino, eles acabam se envolvendo ainda mais nesse segredo, com ou sem consentimento, e agora precisam dar um jeito de sair dali com vida. E por fim, existe uma terceira possibilidade que eu acho muito interessante. Quem ou o que seria o verdadeiro antagonista dessa história? Porque pensa comigo, algo que poderia deixar tudo mais interessante seria um conflito ético ou moral por trás disso tudo. Então, ao invés de simplesmente tudo acontecer por acaso e as Backrooms e as entidades serem os únicos perigos, e se o verdadeiro perigo fosse um de nós? Alguém poderoso o suficiente para realizar experimentos com pessoas inocentes, enviando elas para esses lugares. Ou talvez até um plano de alguma organização influente, algo como um sistema secreto de punição ou controle de população. Basicamente despejando gente nessa realidade que vai muito além da própria compreensão deles. Ou sinceramente pode ser que eu esteja viajando na maionese a essa altura. O fato é que eu tô muito ansioso pra esse filme lançar. E mesmo que nada do que eu teorizei aqui se concretize, eu torço pra que ele me surpreenda e seja uma experiência bem marcante, tanto pra mim quanto pra quem gosta desse nicho. O mais importante é que agora você já sabe tudo o que pode ou não acontecer e pode criar suas próprias teorias sobre o filme. Inclusive, se você já tem alguma teoria, não esquece de deixar aí nos comentários, viu? Se você é novo por aqui e gosta de subgêneros e estéticas da internet, eu tenho vários vídeos aqui no canal que com certeza valem a pena conferir. Comenta aí qual que é a sua expectativa pra esse filme e compartilha esse vídeo com aquele amigo que você levaria pras Backrooms com você. Era isso por hoje, até mais!